Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 38, dia 28 de agosto de 2023. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao versículo 17. E aconteceu no dia seguinte que ele foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos foram com ele, e muita gente. Chegando-se, pois, à porta da cidade, eis que foi levado um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e havia com ela muita gente da cidade. E quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhes: Não chores. E ele veio e tocou o esquife, e aqueles que o trouxeram ficaram parados. E ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E sobreveio temor sobre todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor dele correu por toda a Judéia. Lucas 7, 11 a 17. O evento maravilhoso descrito nestes versículos é registrado apenas no Evangelho de Lucas. É um dos 3 grandes exemplos de nosso Senhor restaurar uma pessoa morta à vida. E como a ressurreição de Lázaro e da filha do governante é justamente considerado um dos maiores milagres que ele operou na terra. Nos 3 casos, vemos um exercício do poder divino. Em cada um, vemos uma prova indiscutível de que o príncipe da paz é mais forte que o rei dos terrores, e que, embora a morte, o último inimigo, seja poderosa, ele não é tão poderoso quanto o amigo do pecador. Aprendemos com esses versículos que tristeza o pecado trouxe ao mundo. Somos informados de um funeral em Naim. Todos os funerais são coisas tristes, mas é difícil imaginar um funeral mais triste do que o aqui descrito. Era o funeral de um jovem, e daquele jovem o único filho de sua mãe, e daquela mãe uma viúva. Não há um item em toda a história que não esteja cheio de miséria. E toda essa miséria, lembre-se, foi trazida ao mundo pelo pecado. Deus não criou o pecado no princípio, quando ele fez todas as coisas muito boas. O pecado é a causa de tudo. O pecado entrou no mundo quando Adão caiu, e a morte pelo pecado. Romanos 5,12. Nunca nos esqueçamos desta grande verdade. O mundo ao nosso redor está cheio de tristeza, doença, dor, enfermidade, pobreza, trabalho e problemas abundam por todos os lados. De um extremo ao outro do mundo, a história das famílias está cheia de lamentações, choros, lutos e aflições. E de onde vem tudo isso? O pecado é a fonte, é a raiz a qual tudo deve ser traçado. Não haveria lágrimas, nem joio, nem doenças, nem mortes, nem funerais na terra, se não houvesse pecado. Devemos suportar pacientemente este estado pecaminoso e doloroso das coisas. Não podemos alterá-lo. Podemos agradecer a Deus que há um remédio no Evangelho e que esta vida presente não é tudo. Mas, enquanto isso, vamos colocar a culpa na porta certa? Vamos colocar a culpa no pecado? Quanto devemos odiar o pecado? Em vez de amá-lo, apegar-se a ele, brincar com ele, desculpá-lo, brincar com ele, devemos odiá-lo com um ódio mortal. O pecado é o grande assassino, ladrão, pestilência e incômodo deste mundo. Não façamos as pazes com isso. Vamos travar uma guerra incessante contra ele. É a coisa abominável que Deus odeia. Feliz é aquele que tem uma mente com Deus e pode dizer: Eu abomino o que é mal. Romanos 12, 9. Aprendemos em segundo lugar com esses versículos quão profunda é a compaixão do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos isso lindamente evidenciado em seu comportamento neste funeral em Naim. Ele encontra a procissão lúgubre que acompanha o jovem até o túmulo e fica comovido com a visão.
Ele não espera ser solicitado para ajudar. Sua ajuda parece não ter sido pedida nem esperada. Ele viu a mãe chorando e sabia bem quais deveriam ter sido os sentimentos dela, pois ele próprio havia nascido de uma mulher. Imediatamente ele se dirigiu a ela com palavras surpreendentes e tocantes. Ele lhe disse: "Não chore." Mais alguns segundos e o significado de suas palavras ficou claro. O filho da viúva foi devolvido vivo a ela. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Seu coração ainda é tão compassivo como quando estava na terra. Sua simpatia pelos sofredores ainda é tão forte. Vamos ter isso em mente e nos consolarmos. Não há amigo ou consolador que possa ser comparado a Cristo. Em todos os nossos dias de escuridão, que devem ser muitos, vamos primeiro procurar consolo em Jesus, o Filho de Deus. Ele nunca nos falhará, nunca nos decepcionará e nunca se recusará a se interessar por nossas tristezas. Ele ainda vive, que fez o coração da viúva cantar de alegria no portão de Naim. Ele ainda vive para receber todos os que trabalham e estão sobrecarregados, se eles vierem a ele pela fé. Ele ainda vive para curar os de corações partidos e ser um amigo mais próximo do que o irmão. E ele vive para fazer coisas maiores do que estas um dia. Ele vive para voltar ao seu povo, para que eles não chorem mais e que todas as lágrimas sejam para sempre enxugadas de seus olhos. Aprendemos, por fim, com esses versículos, o poder todo-poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos pedir nenhuma prova disso mais impressionante do que o milagre que estamos considerando agora. Ele devolve a vida ao morto com poucas palavras. Ele fala com um cadáver frio e imediatamente ele se torna uma pessoa viva. Em um momento, em um piscar de olhos, o coração, os pulmões, os cérebros, os sentidos retomam novamente seu trabalho e cumprem seu dever. "Jovem", ele gritou, "eu te digo, levanta-te." Aquela voz era uma voz poderosa em operação. Imediatamente aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. Vejamos nesse poderoso milagre uma promessa daquele evento solene, a ressurreição geral. Aquele mesmo Jesus que aqui ressuscitou uma pessoa morta, ressuscitará toda a humanidade no último dia. Chega a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Quando a trombeta soa e Cristo ordena, não pode haver recusa ou fuga. Todos devem comparecer perante sua barra de julgamento em seus corpos. Todos serão julgados de acordo com suas obras. Vejamos, além disso, neste poderoso milagre, um emblema vivo do poder de Cristo para vivificar os mortos em pecados. Nele está a vida. Ele vivifica a quem ele quer. João 5, 21. Ele pode ressuscitar para uma nova vida almas que agora estão mortas no mundanismo e no pecado. Todos serão julgados de acordo com suas obras. Vejamos, além disso, neste poderoso milagre, um emblema vivo do poder de Cristo para vivificar os pecados, os mortos. Nele está a vida, ele vivifica a quem ele quer. João 5, 21. Ele pode ressuscitar para uma nova vida almas que agora estão mortas no mundanismo e no pecado. Ele pode dizer aos corações que agora estão corrompidos sem vida: levantai-vos ao arrependimento e vivei a serviço de Deus. Nunca nos desesperemos de nenhuma alma. Oremos por nossos filhos e nunca desanimamos. Nossos rapazes e nossas moças podem estar viajando há muito tempo no caminho da ruína, mas vamos orar. Quem pode dizer, senão aquele que encontrou o funeral nos portões de Naim?
ainda pode encontrar nossos filhos não convertidos e dizer com Todo-Poderoso: jovem, levanta-te, com Cristo nada é impossível. Deixemos a passagem como uma lembrança solene daquelas coisas que ainda estão por acontecer no último dia. Lemos que o medo se apoderou de todos eles em Naim, onde o jovem foi criado. Quais serão então os sentimentos da humanidade quando todos os corpos forem ressuscitados de uma só vez? O homem não convertido pode muito bem temer este dia. Ele não está preparado para encontrar Deus. Mas o verdadeiro cristão não tem nada a temer. Ele pode deitar-se e dormir pacificamente em seu túmulo. Em Cristo ele está completo e seguro, e quando ele ressuscitar, ele verá face a face de Deus em paz. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por tua maravilhosa vinda aqui na terra, através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque através do teu Filho nós temos vida em ti. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Que o nome do teu Filho cresça e que o meu nome e o nosso nome diminua. Amém e amém.